Era uma vez uma menina gordinha de grandes bochechas. Todo mundo gostava dela, e a sua avó mais ainda, tanto que fez uma capinha com capuz para ela. A roupa era cor de abóbora, bem escandalosa mesmo, e a menina usava o tempo todo. Por causa disso, as pessoas puseram um apelido nela, Chapeuzinho cor de abóbora. Então, um dia, a mãe da menina chamou-a e disse: Chapeuzinho, leve essa torta de abóbora com cobertura de chantilly, uma cerejíssima para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Isso vai fazer ela se sentir melhor. Pode deixar. Disse Chapeuzinho lambendo os beijos, porque ela adorava comer. E não saia do caminho, porque a floresta é muito perigosa, hein, minha filha? Então Chapeuzinho colocou a torta numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho ela cantava assim: Sei agora, essa conformina, que esses doces são gostosos. Chapeuzinho foi indo pela floresta até que de repente o lobo saiu atrás de uma moita e disse: Bom dia, menina do Chapeuzinho cor de abóbora. Bom dia, senhor lobo. O que traz nessa cesta? Uma torta de abóbora com cobertura de chantilly e uma cerejíssima. Para mim? Não, e nem para mim, infelizmente. Estou levando para a minha frágil e indefesa avó. Então o lobo pensou: Podia comer essa menina, a avó dela, e ainda a torta que ela está trazendo. Mas ele não podia comer Chapeuzinho ali, porque o caçador poderia escutar os gritos. Foi quando o lobo teve uma ideia e disse: Está vendo aquela trilha? Vai até a casa da sua avó, mas é um pouco mais comprida, mas lá está cheia de jabuticabeiras, maçaneira, pereiras. Por que você não vai por ali? Que apetitosa ideia, senhor lobo. Vou fazer isso mesmo. Assim Chapeuzinho pegou outro caminho e foi catando frutas pela trilha. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu na porta. Quem vai? Falou o lobo imitando a voz da Chapeuzinho. Ele era bom em imitar vozes. A vovó então levantou, bem contente, e abriu a porta. Mas então o lobo pulou sobre ela e engoliu a pobre velhinha de uma só vez. Nhó! Depois disso, ele deu um tremendo arrobo. Vestiu as roupas da vovó, que ficaram apertadas, porque o lobo ficou bem gordinho depois de comer a velhinha, e deitou-se na cama para esperar Chapeuzinho. Quando a menina chegou à casa da avó, bateu na porta. O lobo falou lá de dentro, imitando a voz da velhinha. Eu já disse que ele era bom em imitar a voz. Sou eu, Netinha, que está tentando o copo de abóbora da senhora. Pode entrar, não é hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta e foi até a cama da vovó. O lobo estava embaixo das cobertas, usando a touca da velhinha, de modo que não se podia ver a sua cara direito. A menina então perguntou: Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? Só para ouvir quando o leiteiro passa. E esses olhos tão grandes? Só para ver os bolos crescerem. Mas esse nariz tão grande, hein? Só para sentir o cheiro do pão quentinho. Vovó, por que você tem mãos? Só para segurar melancias de jaca. Vovó, e essa boca tão grande? Essa é para te comer. E dizendo isso, ele saltou sobre a menina e engoliu-a de uma só vez. Depois o lobo voltou para a cama e foi tirar uma sonequinha. Mas como estava com a barriga muito cheia, começou a roncar bem alto. Tão alto que o caçador que estava por ali ficou aquele barulhão e resolveu dar uma olhada. Quando o caçador abriu a porta e viu o lobo dormindo com as roupas da vovó, o caçador ficou de boca aberta. Então colocou as balas em sua espingarda, apontou para o lobo e não fez nada. Não fez nada porque pensou que a vovó poderia estar viva lá dentro da barriga do lobo. Aí ele pegou uma tesoura e quando estava quase começando a cortar a barriga do lobo, o lobo acordou e engoliu o caçador de uma só vez.
era muito salgado. Me deu uma ideia de comer um docinho. Já sei, vou comer a torta que a Chapeuzinho trouxe. Então, ele pegou a torta, colocou sobre a mesa e começou a comer. Quando ele já tinha terminado de comer, pode anotar. Quando ele terminou de comer, ele olhou e ainda viu a cereja e falou: Acho que ainda cabe alguma coisinha. E engoliu a cereja. Só que quando ele estava, como estava com a barriga muito cheia, ele, depois disso tudo, deu um grande arroto e ele, pum, explodiu. E assim todos ficaram em pedaços para sempre. O caçador que ia comer o lobo, a vovó que ia comer a super torta, e Chapeuzinho Pão de Abóbora, que se tivesse continuado viva, teria aprendido uma lição. Nunca se deve comer a última cerejinha. Isso só essa história é